Olá, críticos, Rogério Victorino aqui, falando com uma entrevista especialíssima. Estou com o diretor do documentário Escrita Íntima, o João Mário Grilo, diretamente de Portugal. Está onde em Portugal, João? Lisboa mesmo? Em Lisboa mesmo. Sim. Então tá. E, bom, o documentário estreia agora, no dia 9 de junho, aqui no Brasil. Ele tem uma estreia antecipada em Portugal, é isso, João? Teve dia 2. Já estreou. Na edição, sim. Bom, vou direto ao assunto, né? Eu não quero também fazer muita revelação aqui, vou deixar para você dar detalhes. Como você chegou até essa história incrível da Maria Helena Vieira da Silva e do Arpa Senes nessa troca de cartas muito românticas? Sim, isto foi na verdade, um desafio que me foi lançado pelo diretor da Fundação Arpa Senes Vieira da Silva, que é uma importante fundação em Lisboa que tem muita obra de ambos os pintores. E há alguns anos atrás a Fundação desenvolveu um projeto de pesquisa sobre a correspondência. E, portanto, fizeram até uma exposição com algumas cartas. E, na verdade, o diretor da Fundação convidou-me a pensar no projeto. E eu achei que o cinema era a única maneira de dar expressão verdadeira às cartas, na medida em que as cartas se associam com outras coisas, com a pintura e também com muito material de arquivo que eles tinham, fotografias e também até as paisagens, porque eles viveram em sítios muito diferentes, Lisboa, Paris, Rio de Janeiro, Budapeste. Portanto, o cinema oferecia a possibilidade de pensar nisto ao mesmo tempo, Portanto, e eu acho que na vida de um artista uma carta tem a ver com pintura, E como tem a ver com gestos da vida. Portanto, eu achei que o filme seria uma oportunidade de dar uma dimensão verdadeiramente diferente e mais englobante, a esta correspondência, que é uma correspondência baseada na intimidade entre os dois. Portanto, de tal maneira, o filme é uma forma de fazer o espectador conseguir participar da intimidade do Arpádio da Vieira como se fosse convidado por eles. É quase um convite que é feito ao espectador para partilhar durante 1h30 esta intimidade, que é uma intimidade muito especial, porque eles são, de facto, pessoas muito particulares, viveram 55 anos em conjunto, É uma longa vida, é uma lição também de como num casal um alimenta o outro, Portanto, é uma espécie de transfusão de sentimentos e de experiências e de experiências de vida, E, portanto, o filme usa as cartas como um pretexto para instalar esta experiência de uma vida íntima, que nós às vezes não temos. Nós passamos, às vezes, vidas inteiras com outra pessoa sem nunca vivermos a intimidade, porque a intimidade é uma dimensão que não é simplesmente viver em conjunto, Criar uma intimidade é criar uma comunhão de sentimentos. Portanto, e as cartas são bastante o testemunho desta comunhão. E o filme é uma homenagem a esta maneira de viver, que nos devia servir de exemplo a todos. Você fala em comunhão, entre duas pessoas, compartilhamento. Quer dizer, um casal já tem a sorte, um casal
ordinário, digamos assim, um casal comum, já tem a sorte de compartilhar uma vida, né? 55 anos de vida, e eles têm, acho que, um degrau acima por conta da atividade artística deles, né? Exatamente, Porque exatamente. eles se influenciavam muito, né? Claro, Em claro. termos de técnica, não? Sim. Não, eu diria até que eles pintaram-se um ao outro, não é? Portanto, não há maior intimidade do que aquela que se estabelece entre um artista e o seu modelo, sendo que as posições se alteram a seguir. Quem era artista passa a ser modelo, quem era modelo passa a ser artista. Portanto, isto só se consegue numa harmonia muito grande. Eu acho que eles até são pintores muito diferentes, não é? Mas eles partilham o mesmo sentimento em relação à arte. Quando o Arpad escreve a Vieira e diz que a arte é a única coisa que interessa. É Sim. é a única pátria deles. Não é? E, portanto, isso é uma grande, mais do que uma lição, é um lema para a vida. É aprender que é preciso procurar alguma coisa fora da vida prática para conseguir alimentar a vida todos os dias, não é? Eu ainda há pouco disse que nós somos todos artistas, não é? Somos todos artistas. A arte é Sim. uma coisa que faz parte do humano, faz parte do humano. Mas não temos que fazer quadros, ou escrever livros, ou fazer filmes para sermos artistas. Nós podemos ser artistas na vida de todos os dias, não é? Podemos viver a vida como se ela fosse uma obra de arte. Porque, percebe, a experiência da arte é uma coisa que não é técnica, é uma coisa que é, eu diria, espiritual. E se alguém soube o que era isso, foi a Helena Vieira da Silva e o Arpad Santos, que viveram em plenitude essa espiritualidade da arte. E a maneira como a arte pode tornar a vida maior do que ela é. No Brasil, a gente vive um momento único, onde nós temos uma produção audiovisual direcionada para o cinema, mas nós temos uma produção crescente visando o streaming, né? Que eu acho que afeta o mundo todo, atinge o mundo Claro. todo. Você, quando pensou no Escrita Íntima, você pensou diretamente no cinema, sei lá, por uma questão técnica? Você chegou a cogitar um streaming, por exemplo? Quer dizer, o que acontecerá ao filme, tudo pode acontecer, não é? Certo. Agora, o que eu digo é que este filme pode ser visto num telemóvel, não é? Num dispositivo com um ecrã muito pequeno, mas nunca será visto o cinema do filme, não é? Porque o cinema do filme precisa da sala de cinema. O desaparecimento das salas de cinema é o desaparecimento de uma arte, não é? De uma arte, uma forma de ver, não é? Quando eu já vi o filme de muita maneira, já vi o filme em ecrãs muito grandes, já vi o filme em ecrãs de computador e ele é completamente diferente, não é? Ele foi pensado para um ecrã de uma sala de cinema, não é? Onde, repare, quer dizer, a questão aqui é que o detalhe de uma pintura ocupa o espaço de um grande ecrã, não é? E isso é que é, digamos, a empatia que eu estabeleci entre a minha câmara e os quadros deles, no sentido de dar ao espectador uma experiência da pintura verdadeiramente maior do que a vida, não é? Maior do que a vida. Portanto, eu acho que é no detalhe da pintura, que se encontra o grão que faz com que aquilo seja o que é. Ora bem, numa sala de cinema eu posso fazer a experiência desse detalhe, não é? Como se ele fosse uma coisa enorme. Não é? Eu agora estou a preparar um filme sobre selos, não é? E o selo é uma coisa muito pequena, não é? Mas hoje em Sim. dia, com a tecnologia que existe, já é possível ampliar um selo sem ele perder
definição. E isso é maravilhoso, porque é um mundo... Eu lembro, quando era criança, o selo para mim nunca era uma coisa pequena, uma coisa enorme, porque era o que eu via lá dentro, não é? Você colecionou selos, por acaso? Como todos os miúdos, não fui um grande colecionador. Eu Mas, na também. verdade, o cinema permite essa passagem das dimensões, não é? E das escalas, não é? Portanto, este filme é um filme sobre isso. É um filme sobre fazer o equilíbrio entre uma carta e uma pintura, não é? Portanto, há uma escala que é preciso construir, e para mim a sala de cinema é o lugar onde fazer a experiência do filme. E fico muito Eu, contente por ele poder ser visto no Brasil, porque o Brasil foi o sítio onde eu comecei a filmar o filme. Portanto, eles estiveram exilados no Brasil durante 7 anos, e foi muito importante para mim ter começado pelo Brasil, porque eu nunca tinha filmado no Rio, e foi a descoberta deles e do Rio ao mesmo tempo, não é? Em imagem, não é? Portanto, fico muito contente do filme estrear no Brasil. Você falou das pinturas e dessa opção, da melhor opção de assistir ao filme numa tela grande. Eu tive essa oportunidade e eu acho que é proposital, né? Você filma as obras, normalmente elas ocupam a tela toda, Sim. justamente para você, né, ter É aquela uma imersão. 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 Eu achei sensacional. Eu acho que a única, a que eu achei mais detalhada, é justamente, acho que a última obra, que eu não lembro se é a biblioteca, Sim. é uma obra que a câmera Sim. vai saindo Exato. e aí você finalmente vê a moldura. Claro. Quer dizer, então foi totalmente pensado isso Tudo. justamente para o Sim. espectador ter essa experiência. Exatamente. Isso digamos, uma forma de libertar a pintura do museu, não é? O museu é muito importante, não é? Claro, porque é lá que estão as pinturas, mas a pintura é mais do que um quadro numa parede, não é? É uma experiência de uma certa vertigem até, não é? Eu não tenho muitos quadros, mas tenho está a ver aqui um original atrás de mim. Esse quadro é um original. E um óleo, e eu nunca me separarei desse quadro, faz parte da minha vida, não é? Mas não é por eu o ver como quadro, é porque eu habito as dimensões que ele tem, não é? E o lado de paisagem até que há neste quadro. Portanto, eu quis com o filme socializar a pintura, não é? Torná-la social, não é? E, portanto, o cinema pode ser uma ferramenta para tornar a pintura, como o Rogério disse nesse quadro da biblioteca, tornar a pintura uma coisa viva, não é? Viva. Porque ela é assim, não é? Há muita vida na pintura. Você, particularmente, teve acesso a toda a correspondência trocada entre eles? Você fez uma seleção, uma escolha do que levar ao documentário? Sim, porque o projeto era também que a história fosse contada com as coisas deles, não é? Portanto, não houvesse ninguém, como acontece nos documentários, acontece haver uma voz off, não é? Que conta a história. Eu achei que era possível fazer o filme fazendo com que a história fosse sendo contada por aquilo que eu chamo uma trança, não é? Não sei se no Brasil tem a expressão trança, do Trança. cabelo, a trança do Ah, sim, cabelo. sim, sim, Okay? tem. Portanto, o filme está imaginado como uma trança em que se tem a pintura, as fotografias, as cartas, e você vai cruzando isso, não é? Vai fazendo a trança, como se fossem madeixas de cabelo, não é? E o objetivo dessa trança é fazer com que a história se conte, não é? A história vai-se contando com cada imagem que é mostrada, não é? Que vale por si.
E, portanto, para fazer esse trabalho, eu tive que fazer uma combinatória entre a carta, o desenho, a pintura, a fotografia. Portanto, eu fui imaginando, não é, em cada momento, como é que uma coisa se podia relacionar com a outra, para a trança se poder fazer. Está bem? Você teve que tomar alguma decisão difícil, por exemplo, olha, não vou conseguir colocar isso daqui, não vejo, é uma informação, uma correspondência importante. Você teve que deixar alguma coisa de fora que você lamentou? Não, não. A parte mais dura foi filmar a pintura, porque são muitos quadros, não é? E a pintura é um desafio muito grande, porque implica o tempo de ver uma pintura, não é? Porque a maior parte dos quadros da Vieira são quadros ao alto, está a ver? Não são ao baixo, não é? E, portanto, é preciso fazer movimentos de câmara, não é? Para poder mostrar o que a pintura é. Ora, esse movimento de câmara tem um tempo, não é? E esse tempo influencia o filme todo, não é? Sim. Quer dizer, na verdade, eu posso dizer que filmei um quadro como se ele fosse uma paisagem e uma paisagem como se ela fosse um quadro, não é? Porque o tempo é o mesmo, E, portanto, o mais difícil no filme, em que sou muito ajudado pela música, por exemplo, não é? E pela voz dos atores, foi conseguir fazer uma coisa homogénea, não é? Uma certa homogeneidade em que o espectador vai vendo um quadro de Vieira, um quadro do Arpad, uma fotografia, uma paisagem, sem nunca perceber, não é, que esses elementos são todos diferentes uns dos outros. Não é? O mais importante no filme foi a montagem, nesse sentido. Não é? A montagem foi o sítio em que tudo tomou forma. Portanto, eu não tive... as coisas encontraram sempre o seu lugar. Não é? Quanto tempo dedicado desde o primeiro minuto de contato com esse convite, né, até a finalização? Quanto tempo dedicado? 4 anos. A pandemia prejudicou de alguma maneira, atrapalhou o projeto? No final, na montagem e na parte da pós-produção, mas não na filmagem. Não é? Na filmagem, tudo estava filmado antes da pandemia, não é? Nomeadamente em França, que foi a última parte do filme filmada, não é? Na casa deles, perto de Paris. Não é? Portanto, não houve efeito da pandemia no filme. Não é? Felizmente. Sim, afetou muitos, não? Claro. Ainda mais nós aqui, né? Às vezes as fronteiras estavam fechadas. Sim, claro. Mas nós aqui continuamos, não é? Porque agora há uma nova recarga do Covid bastante contagiosa, não é? Talvez não tão difícil, mas perigosa também. João, eu gostaria de dar um panorama dentro do possível, porque nós aqui temos uma realidade no cinema que é basicamente os grandes filmes, né, as grandes produções, as produções de grande orçamento, normalmente vindas do mercado americano, acabam ocupando o maior número de salas de exibição aqui no Brasil. E aí, um documentário como Escrita Íntima, ou mesmo a produção brasileira, produção nacional, qualquer gênero, fica difícil, ela disputa, né? Mas é muito difícil entrar em muitas salas. Como é a realidade do cinema em Portugal? É igual. Igualzinho? Igual ao Brasil. Quer dizer, o cinema americano ocupou os ecrãs. É uma espécie de terra ocupada. O ecrã de cinema é uma terra ocupada pelos americanos. Desde há muitos anos, não é? E, portanto, isso tem o efeito de... Eu costumo dizer que a indústria do cinema não é uma indústria de produção de filmes, mas de produção de público.
é ao público. Os americanos produzem ao público o seu cinema, não é? Porque vão habituando as pessoas ao ritmo do cinema americano, às imagens, às histórias, aos atores, não é? Isso é uma coisa estranha, muito estranha, não é? Que cada país não possa fazer dos seus ecrãs o lugar de se mostrar aos outros, não é? E nós temos que aceitar no Rio de Janeiro, ou em São Paulo, ou em Lisboa, imagens que não são nossas, não é? Não são as imagens das nossas pessoas, nem das nossas culturas, não é? Nós, em Portugal, não vemos no ecrã cinema brasileiro, não é? Não vemos. Como não vemos muito cinema do mundo inteiro, não é? Nem europeu sequer. Portanto, é uma colonização do ecrã, uma colonização do ecrã. Portanto, eu diria que o problema que vocês vivem no Brasil, nós vivemos em Portugal na mesma forma, com até a agravante de sermos um país muito mais pequeno. Eu acho que o que me incomoda nessa situação é que é uma atividade que acaba sendo exclusiva, no sentido de excluir. Ao invés de você ter o cardápio, digamos, completo, né, parece que a pessoa fica restrita a escolher apenas um prato. Claro, claro. Isso faz parte. É o McDonald's, não é? É o hambúrguer. Exatamente. Você devia passar por todas as opções. E o público, como você disse, não, né, o público tem que decidir, claro, o dinheiro é dele, mas se ele tiver mais opção, ele vai experimentar também, né? Se tiver mais input, né? Ele vai experimentar. Isso ao longo é uma questão de liberdade. É uma questão de liberdade. Não é? Portanto, é preciso dar ao público, não é, a possibilidade da escolha, como você estava a dizer. Agora, não vai ser fácil. Não vai ser fácil. Porque as salas de cinema não podem exibir o que querem. Está a ver? Portanto, uma sala de cinema, para levar um sucesso americano, não é, que vai fazer dinheiro, é obrigada a exibir muita outra coisa. Entende? Porque o cinema americano não produz só sucessos, não é? Produz também muito insucesso. Claro. E esses filmes estão sempre a ser escoados, sempre, sempre, sempre. E não há lugar não há lugar para mais, não é? É muito difícil conseguir. O documentário é uma loucura, não é? É uma luta meter um documentário numa sala de cinema. Agora, é preciso travar essa luta, é preciso encontrar os cúmplices, não é? Encontrar pessoas que estejam dispostas a lutar pela liberdade do cinema. Não é? Bom, o documentário conta uma história muito, muito saborosa, né? Uma história que você sai do cinema a pensar, como dissemos no começo, né? 55 anos de relacionamento, enfim. Que histórias, você acabou de mencionar a história dos selos, mas que outra história você gostaria de contar ainda? Você tem alguma coisa já em mente? Não, eu tenho há um filme que vai estrear agora, uma ficção chamada Campo de Sangue, que foi acabada há pouco tempo e vai estrear agora no dia 23, não é? É uma ficção. Uma adaptação de um romance de uma escritora chamada Dulce Maria Cardoso. E é um filme sobre a verdade e a mentira, não é? Aquilo que é verdadeiro, o falso e o verdadeiro, não é? E de como é que isso é tão relativo às vezes, não é? E, portanto, isso já está agora. Tenho um projeto de um documentário que irei fazer no final do ano, princípio do próximo, sobre uma pintora portuguesa do século XIX, do final do século XIX, princípio do século XX, chamada Aurélia de Sousa. Isso é também uma encomenda, digamos assim, quase, mas é uma figura de quem eu gosto muito, e acho que vão passar 100 anos sobre a morte dela
e eu espero que o filme se possa fazer, porque eu terei a possibilidade de filmar todas as obras dela numa altura, porque é a comemoração do centenário, não é? Isto não é preciso ter isso em atenção, não é? Este filme foi difícil de fazer porque as obras estavam todas dispersas, não é? Portanto, é muito difícil isso, como o Rogério me perguntou há bocado, se eu deixei alguma coisa de fora. Há coisas que eu não consegui filmar. Não é? Alguns quadros que estão em casa de pessoas, não é? Fazem parte de coleções particulares. Eu consegui filmar muitas delas em exposições que a Fundação Arpad fazia, não é? Mas há algumas delas que eu não consegui filmar. Embora o filme não é para ser a obra completa de um e do outro, não é? É mais a dança, como eu expliquei. Não é? Com certeza. Bom, eu espero que, inclusive, outras parcerias, como a que você desenvolveu aí agora com a Gulani, né? Exato. Espero que algumas dessas suas próximas obras cheguem ao Brasil e, quem sabe, a gente ter oportunidade de conversarmos novamente. E, de preferência, eu vou torcer muito para que seja ao vivo, não seja... Sim, espero que sim também. Não seja online. João, mais uma vez, muito obrigado. Documentário muito saboroso, humano, eu acho que imortal, porque não tem temporalidade, né, no tema. E parabéns, espero que tenha uma longa vida aí em Portugal, uma longa vida no Brasil. Muito obrigado, Rogério. Foi um prazer também. Muito obrigado. Igualmente. Eu vou encerrar a transmissão, só um instantinho. Sim, força aí, tá bem? Obrigado.